Quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Você já teve dúvida qual era o melhor local para você abrir o seu consultório, o seu estúdio de pilates, a sua clínica? Você que está começando, está pensando em abrir o seu consultório, ou você muitas vezes que teve que dar uma pausa na carreira, está voltando agora, quer voltar a ter um consultório, você tem dúvidas sobre isso? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai fazer para escolher o melhor local para o seu consultório ou para o seu estúdio de pilates. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo e quando ele é liberado você é avisado automaticamente, você não perde nada, e também não deixa de dar o seu like e deixar o seu comentário, que é muito importante para mim também, tá bom? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o local do consultório, tá? Gente, quando a gente pensa em abrir um consultório, um estúdio de pilates, o nosso negócio, empreender na área da saúde, o local é uma das etapas mais importantes no processo de ter um consultório, tá? Por que ele é uma das etapas mais importantes? Porque é uma etapa bem determinante, porque tem local que é mais fácil do consultório, né, ir mais rápido, vamos assim dizer, ter mais sucesso, e tem local que vai, ser muito difícil mesmo, tá? E teve outro dia, fui num lugar aqui em São Paulo, na Serra da Cantareira, e, tipo assim, é uma serra que não tinha nada perto, era um local, assim, difícil acesso, não tinha nada, não vi casa, não vi povoado, até que eu falo quando às vezes eu vou pro meio do mato, tipo assim, não tinha povoado, não tinha nada. E aí eu vi um estúdio de pilates. Aí o meu marido falou assim, esse aí eu quero ver. E eu falei, olha, esse aí deve ser difícil, viu? Ter muito paciente, porque era muito difícil o local, sabe? Então, assim, quando a gente abre no local errado, depois é mais difícil para corrigir. Por que eu falo que é mais difícil para corrigir? Porque, gente, dependendo do local, às vezes vai ter que se mudar. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar antes. Pensar antes, porque às vezes a gente é tão apaixonado pelo nosso trabalho que a gente chega a perder um pouco da racionalidade e da objetividade. Então, às vezes a gente assim, eu sinto que aqui é o lugar para abrir. Mas se eu não tenho ninguém para atender, o meu consultório ele não vai vingar, entende? Então, eu tenho que ter um processo de análise para eu decidir antes de abrir o meu consultório. Eu não posso, investir, gastar dinheiro, né, colocar um dinheiro ali para depois não dar certo. Por quê? Porque depois é mais dinheiro para fechar, é mais dinheiro para se mudar, é mais dinheiro para abrir um novo, entende? Então é muito mais fácil e muito mais barato também a gente pensar nisso antes de abrir, tá? Então nesse vídeo eu vou compartilhar 4 pontos para você analisar melhor antes de você decidir abrir o seu consultório, tá? Então vamos lá, 4 coisas que eu recomendo que você analise. Primeiro de tudo é o seu nicho. Você não pode abrir um consultório sem você ter o seu nicho muito bem definido. Por quê? Porque o seu nicho, ele vai guiar o processo do seu consultório. Então, por exemplo, se você é fisioterapeuta, está atuando no nicho de problemas na coluna, tá? Patologias de coluna, você tem que ver, né, se o seu consultório ele tem que ser um instrumento para ajudar as pessoas no seu consultório. Então você tem que pensar no seu consultório como um instrumento que vai ajudar a resolver o problema das pessoas. Então, qual é o problema que você vai ajudar ou resolver atuando no seu consultório? Então, você tem que saber. Porque a partir do seu nicho, você vai conseguir ter uma proposta, você vai conseguir identificar a área, você vai ver um imóvel melhor, você vai fazer o seu planejamento de marketing, você vai fazer todas as ações e estratégias para que tudo converta a favor do seu nicho, entende? Então, o nicho seria o ponto de partida para você pensar nisso tudo. Então, primeiro você tem que pensar no seu nicho. Qual é o problema que eu vou ajudar as pessoas que vão me procurar através do meu consultório? Qual é o problema? Qual é o nicho que eu vou atuar? Qual é a fatia do mercado que eu vou ajudar essas pessoas? Então, pensa primeiro no seu nicho, tá bom? Depois que você pensar no seu nicho, você vai pensar na sua proposta. Então, vamos lá. Qual é que vai ser a sua proposta de trabalho dentro do seu nicho?
A sua proposta de trabalho, ela tem demanda? Né? Porque às vezes eu vejo muitos profissionais falando assim, eu amo isso aqui, eu amo meu nicho, eu amo atender, né, pessoas assim dentro desse nicho, mas na minha cidade não tem ninguém que me procura, porque às vezes não tem demanda na área que a gente está. Então a gente tem que ver isso antes, a gente tem que fazer essa pesquisa de mercado antes. Será que o nicho que eu atendo, aí você vai pensar mais um pouco, um passinho mais à frente na proposta. Será que a técnica que eu trabalho, a abordagem que eu faço, né, o tipo de tratamento que eu vou desenvolver através do consultório, as pessoas já conhecem, vai ter fácil aceitação? Tem demanda na região para essa proposta de trabalho que eu estou implementando? Então são coisas que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, não adianta você querer ter uma proposta premium, uma proposta totalmente diferenciada, uma proposta mais cara, vamos assim dizer, com um preço mais alto, às vezes num bairro de periferia. Por quê? Porque não condiz, a proposta ela não casa. Porque aquilo ali, as pessoas elas têm outras prioridades e tá tudo bem. Não é que as pessoas estão erradas, é que a proposta que não está adequada para a realidade em que as pessoas vivem. Então, isso a gente tem que pensar antes, tá? Então, isso a gente tem que estudar, fazer um estudo muito bem detalhado e vai anotando isso tudo, tá? Então, pensa na sua proposta de trabalho. Vai ter fácil aceitação, vai ser mais difícil, de acordo com o perfil das pessoas da região. E aí, a gente vai para o ponto 3, tá? Que é a área. A área que eu tô falando é a área geograficamente falando. Então, mesmo que a sua cidade seja pequititinha, às vezes tem áreas que são mais escondidas, mais afastadas, que tem até um perfil de público diferente. Então, isso a gente tem que saber antes, tá? Então, o seu nicho e a sua proposta, eles contemplam a área geográfica que você pretende abrir? Então, isso você tem que ver antes. Então não adianta às vezes, tipo assim, eu abri aqui, mas ninguém me procura. Mas será que não é um problema de área que eu poderia ter visto antes? Aí lembra que eu falei no início do vídeo? É mais difícil resolver depois. Por quê? Porque é caro, né? Às vezes, aí você vai ter que mudar toda a sua proposta, seu nicho. Aí sabe o que acontece? Aí esse tipo de erro, aí você fala assim, eu vou fazer um outro curso técnico, eu vou fazer uma outra coisa que poderia ter sido evitado com o trabalho prévio de conhecimento de área e de etapas antes da gente abrir um consultório, tá? Então tem que pensar, o perfil demográfico das pessoas dessa região, desse bairro, dessa área geograficamente falando, contempla o nicho e a proposta? O que você acha? Né? E sempre pensa em quantidade, tá? Não adianta tipo assim, teve uma pessoa que me procurou, que falou que gostaria e tudo mais. A gente não vive só de um paciente, né? A gente precisa de mais. Então eu tenho que pensar se tem uma demanda suficiente. A demanda aqui, ela é baixa, ela é média ou ela é alta? Que isso também dá uma previsibilidade. Então, por exemplo, se você pega um bairro que tenha uma alta concentração de um perfil, né, mais idoso, então eu tenho que saber que o meu nicho e a minha proposta, eles vão ter uma demanda mais alta de idosos. Por quê? Porque a concentração populacional ali naquela área, naquele bairro, é de idosos. Não significa que você não possa ter pacientes ou uma demanda de pessoas mais jovens. Pode ter sim. Mas às vezes essa demanda é um pouco mais baixa, aí vai dificultar um pouco mais as coisas, mas tudo bem, tá? Mas a gente precisa entender isso antes, porque senão depois se a gente não entende, aí vem muita frustração, a gente fica desmotivado, o meu negócio não tá dando certo. Por que o meu negócio não tá dando certo? Porque faltou essa análise prévia antes, tá? Imóvel, isso aqui é muito importante. Depois que eu defini o nicho, a proposta e a área, então tá tudo casadinho aqui, eu fiz minha pesquisa, então vai ser nessa área que eu vou abrir o meu consultório. Ok, você vai pensar em orçamento para o seu imóvel. Então assim, dentro da minha realidade, da minha realidade financeira, qual é o orçamento para o imóvel que eu tenho, tá? Então é importante você considerar custos de locação, condomínio, IPTU, luz. Então, dependendo do tamanho do imóvel, aí você vai analisar.
Esse imóvel aqui ele é maior, então ele, sei lá, ele vai precisar de mais aparelhos de ar-condicionado, então é mais investimento, né? Mais aparelhos de ar-condicionado, mais eu vou ter um gasto de luz, tá? Você só tem que alinhar se isso está dentro da sua realidade. Por quê? Porque se você começar um negócio com alto custo e você não tiver fôlego financeiro, preparo financeiro prévio para sustentar, vai ser mais difícil. Então, é tudo uma questão de alinhamento dentro da nossa realidade. Se para você tá tudo bem, se você tem caixa, se você tem fôlego financeiro e é a proposta que você quer, ok. Mas se não, coloca dentro da realidade. A realidade de cada um é a realidade de cada um. A gente só tem que saber qual é a nossa. Não tem problema nenhum. E qual é, Lu, até quanto eu posso pagar de aluguel? Então é o seguinte, existe uma continha que você vai ter que fazer uma conta reversa, tá? O aluguel, ele não é recomendado que ele ultrapasse 10 a 15% do seu faturamento mensal. Mas, Lu, eu tô começando, como é que eu vou saber? Você vai ter que fazer uma previsão, tá? Você vai ter que fazer uma previsão. Então, por exemplo, se você acha que você vai conseguir ter um faturamento, sei lá, de 10 mil reais no seu consultório, você vai ter que ter um custo de locação no máximo de R$1.000 a R$1.500 todo mês. Por quê? Significa 10% do seu faturamento mensal. Então, o aluguel, condomínio, IPTU, ele, né, esse locação, tá? Ela não deve ultrapassar 10 a 15% da previsão do seu faturamento. Então, significa que se ultrapassar, vai ficar difícil e tem grande probabilidade, né, de você ter problemas financeiros, tá bom? Então é esse cuidado que você vai ter que ver quando você for destinar o seu orçamento para alocação, tá bom? Então, o segundo passo de imóvel destinei o meu orçamento e agora eu já sei mais ou menos quanto eu posso gastar de acordo com a minha previsão de faturamento. Dentro do meu orçamento, qual área pré-determinada você tem mais probabilidade de achar um bom imóvel? Então vamos lá. A gente sabe, né, que a gente vai procurar agora um imóvel de acordo com a nossa realidade. Então, dentro da área dentro do orçamento que eu tenho, qual área eu tenho mais probabilidade de achar um imóvel legal? E outra coisa, eu vou começar a procurar imóvel dentro da minha realidade orçamentária. Não adianta, às vezes, eu tenho, sei lá, um orçamento de R$1.000 de custo de locação. Não adianta, às vezes, um corretor querer me mostrar um de 5.000. Mas é lindo, Lu, eu sei, às vezes né, mas às vezes ainda não faz parte da nossa realidade. Então, dentro do seu orçamento, comece a procurar em áreas que às vezes a gente sabe. Então, dependendo da cidade, dependendo do bairro, a gente sabe, nessa área aqui, eu não vou conseguir achar um bom imóvel dentro desse orçamento. Nessa outra área aqui já é mais fácil. Então, o orçamento, ele também vai guiar o processo de você procurar um imóvel, tá? Uma dúvida que muitas pessoas me perguntam: Lu, imóvel novo ou reformar? A gente sabe que imóvel novo geralmente é mais caro, né? O custo de locação. Então, assim, se você tá disposta a passar por uma reforma, você vai ter que considerar os custos da reforma no seu orçamento total, tá? No orçamento total de abertura do seu consultório. E aí não esquece de considerar mão de obra, material e custo de dor de cabeça, tá? Eu lembro que quando eu tava começando o meu consultório, gente, o custo de dor de cabeça não é brincadeira não, tá? E assim, era muito enrolada e eu resolvia basicamente tudo sozinha e infelizmente, né, às vezes eu recebia orçamento e eu via assim, parecia que as pessoas achavam que eu era, né, ou por ser mulher, ou por ser novinha, né, na época, parece que você é sinônimo de burra, né, é claro que esse orçamento é irreal, né, então, é desgastante, sabe, então você tem que considerar o custo dor de cabeça também, e dependendo do imóvel e da reforma, se você, cara, achei um imóvel, assim, muito legal, ele tá dentro do orçamento que eu tenho, para custo de locação mensal, tá tudo batendo ali na área que eu quero, que eu defini, que eu vi, tá tudo bonitinho, mas ele precisa
precisa de uma reforma. O que você pode fazer? Você pode negociar com o proprietário um abatimento no aluguel, né, de acordo com a reforma que você fizer. Isso é uma possibilidade real de acontecer, tá? Quarto ponto, quando você achar um imóvel, negocia o imóvel, tá? Então, por exemplo, o custo tá alto, eu achei um que, sei lá, meu orçamento é 1.000, tá 1.500, então eu vou desconsiderar. Não, negocia antes, não custa nada a gente tentar, literalmente não custa nada. O máximo que pode acontecer é a pessoa não aceitar e tá tudo bem, a gente vai atrás de outro, mas por que não tentar? Então, negocia, tá bom? E às vezes até, tipo assim, você achou dentro do seu orçamento. Digamos que você achou um que fechando tudo dá R$1.000. Por que não também tentar negociar? Sempre quando a gente conseguir reduzir o custo, principalmente pra gente que tá começando ou recomeçando, é muito melhor, tá bom? Então, negocia, porque realmente não custa nada. E a última perguntinha, posso abrir na minha casa? Gente, isso aqui é uma coisa que você tem que parar e pensar muito, tá? Aí vai depender muito se você acha que combina com o seu nicho, com a sua proposta, principalmente com o posicionamento, tá? Porque às vezes assim, eu não tenho ainda condições de pagar para um aluguel e tudo mais, então tô pensando em abrir na minha casa por conta de economizar. Mas às vezes é um barato que sai caro, porque às vezes você não vai pagar aluguel, mas vai ser muito difícil você conseguir, porque eu particularmente, eu acho um pouco estranho, sabe? Você atender na sua casa. Eu sou o tipo de pessoa que eu acho que home é home e office é office, tá? Ainda mais quando a gente atende público, assim, atende pacientes, pessoas entrando na nossa casa. Eu não me sentiria bem enquanto paciente ser atendida meio que na casa. Eu sei que é um espaço às vezes separado, tá? Mas é uma opinião minha. Eu não acho muito legal. Principalmente isso atrapalha um pouco o seu posicionamento profissional, tá? E aí não adianta às vezes a gente querer economizar no aluguel se a área onde é a sua casa, ela não é uma área boa, que não combina com o seu nicho, que não combina com a sua proposta, então não adianta nada, tá bom? E outra coisa mais importante, você tem que ver se é legalmente permitido. Por quê? Porque, gente, a gente tem que trabalhar de forma legal, de forma regular. Não adianta você abrir um consultório, abrir um estúdio, fazer tipo um pedaço da sua casa e você ficar ilegal. Tipo assim, não, eu não posso fazer divulgação porque eu tô irregular. Não se vive uma vida assim, né? Então, assim, será que isso vale a pena? Então você tem que ver se isso é legalmente permitido. Por quê? Porque senão depois vai atrapalhar toda a sua vida profissional e você não vai conseguir crescer porque tem uma ilegalidade que enquanto não resolver não vai pra frente, tá? E aí você tem que ver se na prefeitura da sua cidade é legalmente permitido você ter. O único órgão responsável que pode dizer se você pode ter ou não é a prefeitura, tá? Porque é ela que vai liberar o alvará. Então, antes de você pensar assim, eu posso abrir na minha casa, a primeira coisa que você tem que pensar é legalmente permitido? Se não for legalmente permitido, nem pense. Não comece uma coisa ilegal, tá bom? É legalmente permitido. Aí você vai para outra análise. Tipo assim, combina com o meu nicho, com a minha proposta, com o meu posicionamento? Será até que ponto isso vai me ajudar? Ou vai ficar me travando um pouco na divulgação, tudo mais? Então são coisas que a gente tem que analisar antes da gente abrir, porque a gente sabe que depois que a gente abre é muito mais difícil consertar, tá bom? Se você tá começando o seu consultório, seu estúdio de pilates, ou você que quer até expandir, que já tem, ou você que tá recomeçando, quer começar, né, seu consultório, eu vou deixar um link aqui embaixo sobre um curso específico que eu tenho para quem quer montar um consultório ou um estúdio de pilates, que é o MEP, tá? Nesse curso eu te ensino a abrir um consultório através das 21 etapas fundamentais, onde eu vou te mostrar o que é estritamente necessário você saber para abrir o seu consultório ou o seu estúdio de pilates da forma certa, sozinho e, claro, investindo menos do que você imagina, porque eu sei que nesse início é mais complicado, a gente não tem todo o dinheiro do mundo pra gente gastar e é muito importante a gente saber onde a gente pode economizar, onde a gente não pode economizar e principalmente como a gente vai fazer todo esse processo, seja do ponto de vista estratégico, né? Qual é a melhor área, qual é a melhor hora, como é que eu faço para já começar
o meu consultório com os primeiros pacientes, que é super importante, como eu faço para regularizar todo o processo bonitinho, quanto eu vou cobrar, né? Noções financeiras básicas, noções de divulgação, isso tudo o MEP ele engloba. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, se você se interessar, dá uma olhadinha, é um curso muito legal, que eu tenho muito orgulho de ter criado, principalmente para ajudar aquelas pessoas que estão começando, estão perdidas, não sabem como é que vão montar o consultório e principalmente, gente, se a gente consegue começar da forma certa, a chance da gente dar certo depois também aumenta muito, a gente tem que ficar ligado nisso, tá bom? Vou deixar aqui o link aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo, espero que tenha te ajudado bastante e até a próxima. Tchau, tchau!